Salve, salve, minha gente, como é que vocês estão? Estão de boa? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equação do movimento para a galera que vai entrar na faculdade, ou talvez que já esteja na faculdade, falar um pouco sobre a mecânica clássica, né, que é um dos primeiros tópicos aí quando você entra na faculdade, na Física 1, né? E, bom, a aula ela é livre para quem quiser assistir, mas é bom que você saiba cálculo, beleza? Então, para a gente falar sobre a equação do movimento, eu vou pegar um exemplo que ele é bem... aquele exemplo clássico, né? Que quando eu quero mostrar alguma coisa nova, eu tento pegar um exemplo já bem conhecido para que a gente possa estudar em cima dele. E é o famoso bloquinho descendo um plano inclinado, né? Aquela coisa que você vê direto no ensino médio e na faculdade vai ver mais ainda, né? Então, olha só, vamos imaginar... tá. Primeiro, né? Eu sei que a minha equação do movimento, eu vou querer... o que eu quero encontrar aqui, né? Eu quero um R, né? Que seja em função do tempo. Eu quero um R de t, certo? E esse meu R de t, ele pode ser expresso por x chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu, em 3 dimensões, né? A gente vai mexer em coordenadas cartesianas, depois a gente pode até fazer a equação do movimento, segundo a lei de Newton, né? Em coordenadas polares, e a vantagem de usar um sistema cartesiano aqui é que os vetores unitários, né, os versores, x chapéu, y chapéu e z chapéu não dependem do tempo, certo? Então essa é a vantagem de mexer aí com coordenadas cartesianas. A gente vai ver também a vantagem de mexer com coordenadas polares, né? Quando a gente tiver lá o nosso r e φ, ou r θ, enfim. Bom, beleza. Se eu quero determinar a minha equação do movimento em função do tempo, né, o meu r de t, então eu vou pegar, primeiro, né, a aceleração é a derivada segunda, eu vou usar a notação com ponto aqui, então R2 pontos, não é isso? R2 pontos. Eu vou alternar, talvez, aqui no vídeo em anotação com ponto e anotação DDT. A gente vai entender por quê para praticar melhor essas notações aí, que querem dizer a mesma coisa. Então, a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo é a aceleração, né? E isso daqui é x2 pontos, x chapéu, mais y2 pontos, y chapéu, mais z2 pontos, z chapéu, certo? E a gente tem também que a força total, né, ou a força resultante, ela é fx, x chapéu, mais fy, y chapéu, mais fz, z chapéu. Bom, se a gente sabe, né, pela segunda lei de Newton, né, F igual a dp/dt, ou m vezes a, é a mesma coisa, a aceleração é isso daqui, né, R2 pontos. Então, eu sei que a minha força, ela vai ser o quê? Será que dá para ver aí com esse giz? Acho que esse giz está meio fraco, né? Deixa eu pegar o pano aqui. Então, eu vou escrever a segunda lei de Newton como F igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a derivada segunda, né, do vetor posição no tempo. Vou usar R ponto, R2 pontos, né, para indicar a derivada segunda. Só que meu R2 pontos é aqui, ó, x chapéu, x2 pontos, x chapéu, y2 pontos, y chapéu e z2 pontos, z chapéu. Então, isso daqui é igual a m x2 pontos, x chapéu, mais y2 pontos, y chapéu, mais z2 pontos, z chapéu. Certo? Bom, cada componente aqui, né, tem que equivaler a uma componente da força. Olha só, a força ela é fx, x chapéu, fy, y chapéu, mais fz, z chapéu. Então, fx, x chapéu tem que se igualar a x2 pontos, x chapéu, concordam comigo, né?
Então eu posso escrever a componente da força, então eu transformo uma equação vetorial em 3 equações escalares, né? Então o que eu vou ter seria o seguinte aqui: a força, a componente x da força é m x 2 pontos. A componente y é m y 2 pontos. E a componente z é m z 2 pontos, certo? Então aqui está as nossas 3 equações escalares, né? Beleza, agora é aquela história, né? Vamos montar o nosso problema. Aqui está o nosso palco, a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Eu acho que dá para desenhar aqui embaixo, desenhar o famoso bloquinho, descendo um plano inclinado. E aí é o seguinte, olha só. Então, aqui está o meu plano, vou desenhar um pouco mais para baixo. Espero que vocês consigam enxergar aqui. Beleza, aqui está o meu plano inclinado, dá para ver? Deixa eu dar uma olhada. Dá para ver, né? Então, tem um bloco aqui de massa M. Ele foi abandonado do repouso, ou seja, a velocidade inicial é nula. Eu posso escrever isso de outra maneira, mas vamos lá, pera aí. Primeiro, né? Aqui tem um ângulo θ. E beleza. Então, ele foi abandonado do tempo inicial. Eu vou considerar o tempo inicial sendo zero, ou seja, t0 igual a zero. Eu quero determinar a minha equação do movimento, né, a posição em função do tempo. Eu quero meu r de t ali. No nosso caso vai ser um x de t, né, mas enfim, é a mesma coisa, é a posição em função do tempo. Então, olha só. Primeiro, tempo inicial igual a zero. Isso significa que o meu x, o meu x ponto, né, que seria o x ponto é a derivada da posição em função do tempo, que é a velocidade, né? Ele vai ser zero, mas espera aí que eu já comento disso também. Vamos fazer primeiro o diagrama das forças aqui, né? Porque é o que está faltando. Primeiro, né, vamos traçar aqui uma pontilhada perpendicular ao plano. Nosso eixo y. Aqui está o meu eixo y. E aqui está o meu eixo x. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Eixo x e eixo y. O eixo z eu desenho, né, com uma bolinha assim, ó. Eu faço aqui, ó, uma bolinha com um pontinho no meio, né? É como se fosse uma flecha e você estivesse vendo a ponta dela, né? Porque o quadro é bidimensional, né? Então não tem como. Uma pergunta: por que eu desenho, né, o z, o eixo z, para fora e não para dentro do quadro, né? Na verdade, não tem problema nenhum em você desenhar para dentro, mas o que acontece é que eu desenho ele para fora porque eu quero um triedro direto, né? O que é isso? Eu quero que, lembra da regra da mão direita? X girado para y me dê z, né? Então, x, vou colocar aqui, ó. X vetorial y me dê z. Estou fazendo minúsculo. Se eu desenhasse z para dentro, eu ia ter que x vetorial y ia me dar menos z, né? Sempre que você tiver na dúvida do que escolher, escolha um triedro direto que vai facilitar muito mais a sua vida. Ok, então vamos representar as forças, né? Representar as forças em azul. O famoso peso, né? Aqui está o peso, mg. Eu tenho aqui a força normal na direção y, força normal, e eu tenho o atrito aqui, ó, que eu vou chamar de A. Lembra? Eu tô considerando que esse bloco vai descer o plano inclinado, ou seja, a minha parcela do peso na direção x vai ganhar da força de atrito estática máxima, certo? Isso significa que o bloco vai descer. Eu estou considerando esse caso. Estou considerando o caso onde o bloco vai descer. E, olha só, então, né, automaticamente a gente já sabe que tem uma parcela do peso aqui, que é o Px, e aqui também, né, que é o Py, Px e Py. A gente sabe que esse ângulo θ está entre o Py e o peso, né?
Então, olha só, vamos lá. Agora a gente vai desenhar aqui, né, o diagrama das forças. Desenhei em cima do plano mesmo, espero que não tenha atrapalhado, né? Primeiro, né, eu falei que T0 era zero. Portanto, eu vou querer encontrar a minha equação da posição em função do tempo. Primeiro, né, eu tenho que ver aqui quais são os eixos que vão ter força. Vamos analisar primeiro o eixo Z. O eixo Z. Vamos analisar o eixo Z. O que vai ter aqui no eixo Z? Olha só, a força, né, em Z, eu vou circular aqui para ficar melhor. Vamos analisar o eixo Z. A força em Z, ela é nula, né? Não tem forças atuando no eixo Z. O bloco não vem para cá, nem para cá, até porque, né? Eu poderia representar um problema com uma rampa mais larga, né? E ele descendo em Z e X. Mas eu não vou fazer isso. Então, a força resultante em Z é zero. Se a força resultante em Z é zero, dá uma olhada aqui. Z ponto é zero, então Z dois pontos também é zero. Certo? Vamos analisar agora o eixo Y. Eixo Y. Olha aqui, dá uma olhada aqui para o eixo Y. Eu tenho a normal e o PY, né? Então, eu sei que o PY, que vale quanto? P é cosseno, né? P cosseno de θ, ou melhor, a normal, né? Menos força normal, menos P cosseno de θ é igual a zero, né? Então, essas são as forças atuando no eixo Y, né? A normal menos o peso. A normal aqui positiva só porque eu estou adotando na vertical para cima como positivo, tá? O peso a gente sabe que é M vezes G. Eu posso jogar esse cara para lá e já posso descobrir a força normal, né? Então a normal é mg cosseno de θ. Legal, não me ajudou muito o eixo Y, porque não tem movimento no eixo Y, né? O bloco não vai sair voando e nem vai afundar o plano inclinado. Então, vamos ver o que acontece aqui no eixo X. No eixo X, as minhas forças são Px e o atrito, né? O atrito com o sinal negativo, porque eu estou falando, eu estou adotando aqui para a direita como positivo. Então, eu vou ter, quem é o meu Px? É mg, é o peso, né? Mg. Se eu usei cosseno aqui, eu não posso usar cosseno de novo, então é seno. Seno de θ. Menos a força de atrito, e você se lembra como calcula a força de atrito, né? É μ vezes a normal. Mi cinético, né? Porque eu falei que ele está deslizando, então é mi cinético, mas eu não vou me preocupar com isso, eu não vou colocar o C, eu vou deixar subentendido que a gente está falando do atrito cinético. Então eu vou ter aqui ó, um menos mi cinético vezes a normal. Só que a normal eu tenho aqui mg cosseno, cosseno de θ. Isso aqui é igual a zero? Não, né? Isso aqui é igual a mx dois pontos, né? Essas são as forças resultantes no eixo X. Isso aqui é fx. Aqui, ó. Isso aqui é fx. Então, isso aqui é igual a m x dois pontos. Isso daqui era fy, né? Só que y dois pontos é zero, certo? Então, aqui, por isso que aqui deu zero. E por isso que z dois pontos também deu zero, né? É o mesmo princípio. Aí. Então, beleza, isso aqui é igual a m x dois pontos. Fechou. Eu posso cortar m, ou seja, não depende da massa que eu coloque aqui, certo? Posso colocar g em evidência, eu tenho que x dois pontos é igual a g seno θ menos mi cosseno de θ. Mas eu não quero x dois pontos, eu quero x em função de t. É isso aqui que eu quero. Ó. Eu quero x de t. Quanto vale x de t? Entendeu? Esse é o nosso grande problema aí. A gente encontrar, essa é a equação do movimento, certo? Então, deixa eu pegar aqui um outro giz, que esse aqui está me atrapalhando. Só um minuto, eu não estou achando um giz decente. Ok, aqui está. Então tá, eu quero determinar o meu x em função de t, a minha posição em função do tempo. Primeiro, né, como eu falei que o tempo inicial era zero, então eu tenho que x ponto
de t, zero, isso aqui é zero. Por quê? O que é x ponto? É a velocidade, né? A velocidade em função do tempo. Se o tempo inicial era zero, então a velocidade inicial também era zero, né? Eu falei que ele partiu do repouso. Ok. Era só um parênteses mesmo. Então aqui eu tenho uma derivada de segunda ordem, que isso aqui é a aceleração, né? Isso aqui é a aceleração no eixo x, é igual a essa coisa toda aí. Então, para a gente determinar x de t, eu tenho que fazer integrais sucessivas, né? Eu vou ter que integrar x dois pontos, vai ficar x ponto, integra x ponto, fica x, ok? Para a gente achar a posição. Então, primeiro, né? O que eu quero fazer aqui? Quero que você saiba que o quê? X dois pontos é o quê? Eu falei, né? Eu vou tentar alternar entre a notação com ponto e a notação DDT. X dois pontos é a derivada segunda de x com relação a t. Certo? Então, se eu fizer aqui, eu vou fazer a integral. Eu vou usar limites de integração, agora que a gente tem que tomar cuidado. Bom, eu quero analisar do caso que é de zero, do tempo inicial, do t0, até t, né? Até um certo tempo. Então, eu vou colocar de zero, que é o tempo inicial, até t. Só que agora você tem que tomar cuidado com o que você está chamando de variável de integração, né, para colocar aqui no integrando, e o que você está chamando de limite de integração, porque eu não posso usar o mesmo valor aqui para colocar porque eu tenho que integrar com relação a alguma coisa, né, com relação a alguma variável. Então, por exemplo, o que é x dois pontos? É d2x sobre dt2. Isso aqui é a mesma coisa do que dx, ou melhor, ddt de dx dt, certo? Mesma coisa, olha só, aqui vai dar d2x, aqui vai dar dt2. E a minha variável de integração, ó porque eu gosto de usar ponto, aqui é linha, certo? Isso aqui é linha. Eu vou usar um linha aqui, eu estou integrando com relação a dt'. Eu vou colocar um linha para mostrar que esse t aqui é diferente desse. Esse t aqui ele vai variando, né, conforme com cada trecho. Esse tempo aqui é a nossa variável de integração. Eu estou analisando de 0 até t, beleza? Então é importante que você saiba que esse cara é diferente desse. Se você não quiser, não precisa colocar o linha. Só que você tem que ter em mente que esses caras aqui são diferentes do limite de integração, beleza? Isso é igual. Ó, isso aqui vai ficar igual. Isso tudo aqui é constante, né? Então eu vou escrever aqui, ó, g seno θ menos mi cosseno θ. Agora eu integro. Vou integrar aqui, ó, de 0 a t dt'. Certo? Tem que integrar com relação a alguma coisa. Como esses caras aqui todos são constantes, eles vêm aqui para fora. Eu gosto de escrever desse jeito para mostrar que a integral disso aqui é o cara que está aqui dentro, né? Então, se eu integrei aqui, o diferencial morre, né? Então, vai ficar só dx dt' com os limites de integração de 0 até t. Isso aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Vai ficar dx dt'. E aí, né? Eu substituo limite superior menos limite inferior. O limite superior é t, o limite inferior é 0. Se eu faço a distributiva, eu fico apenas com dx de t, né? Então, fico aqui apenas com dx de t. Certo? Isso aqui é igual a g, que multiplica seno θ menos mi cosseno θ. E essa integral aqui, de novo, né? Substituo. A integral aqui, o diferencial morre, fica t', aí eu substituo t, no lugar do t', eu substituo t menos 0, né? Limite superior menos limite inferior. Vai ficar t menos 0 dá t. O que é dx dt, hein? É a velocidade, não é? A velocidade a gente sabe que é a derivada da posição com relação ao tempo. Isso aqui seria x ponto, né? Olha só, a velocidade, né? Vamos analisar um caso limite aqui já. Eu não quero x
ponto, eu quero x, eu não quero a derivada de x com relação ao t, eu quero só x. Mas vamos fazer uma análise rápida aqui. Se eu pego, vamos pegar os casos limites, né? Jogo θ sendo 90 graus. Se eu jogar θ 90 graus, esse cara aqui, né, esse plano aqui, inclinado, ele passa a ficar perpendicular ao solo, né? E aí, jogando 90 graus, o seno de 90 dá 1, esse cara aqui dá 0, eu fico com g vezes 1 vezes t. Eu fico com v igual a gt. Queda livre, não é? A gente tem isso. E isso faz sentido, né? Lembra daquela equação? V igual a gt. Então, é a mesma equação que a gente tem aqui, ó, para o caso limite. Caso limite onde θ é 90. Mas, ok, isso é só um parênteses também. De novo, eu não quero x dx dt, né? Eu não quero x ponto, isso aqui é x ponto. Eu quero x de t. Então, eu vou integrar, eu vou omitir esse t aqui, mas enfim, né? Não tem problema. Eu vou integrar, então, vou integrar mais uma vez, né? Integro de 0 a t, esses são os limites de integração, de dt' de x de t, eu nem precisaria, né? Omitir o t. Falei que omiti o t, mas não vou. Dt', né? Essa aqui é a minha variável de integração. Mais uma vez, eu estou colocando esse cara aqui em colchete para você entender que a integral desse diferencial vai dar só o cara que está aqui dentro, né? A integral é a operação inversa da derivada. Isso aqui é igual. Mais uma vez, aquilo tudo ali é constante. Então, g que multiplica seno de θ menos mi cosseno de θ integral de 0 a t t' dt'. Dá para enxergar aí? Espero muito que dê. Dá. Ok. Vamos lá, analisar esse caso aqui. Então, isso aqui já foi embora. Então, o que eu tenho aqui é x de t dt'. Eu vou ter limite superior, né? Substituo o limite superior menos limite inferior. Eu vou ficar com x de t menos t0. Então, eu vou ficar com x de t. Eu vou ficar com x de t. Certo? Vocês acham melhor fazer ali em cima? Eu acho melhor fazer ali em cima. Olha só, vou pegar isso aqui embaixo e colocar ali em cima. Substitui t aqui no lugar do nosso... Aqui é t', né? Substitui t no lugar de t'. Eu vou ter x de t. Substitui 0 no lugar de t', menos 0. Só que t menos 0, né? É t. Então, eu cheguei na equação da posição que eu queria. Cadê ela aqui que eu coloquei em algum lugar? Aqui, ó. X de t é igual... Vamos lá. Vamos analisar aquele lado ali também. G... Vamos analisar já, para a gente ver fazer alguns comentários aqui. Integral de 0 a t de t' dt'. Pô, isso é uma integral bem simples, né? Isso aqui vai ficar t ao quadrado sobre 2, não é? Integral mais simples que tem. Se eu tenho, por exemplo, aqui a integral... eu não vou colocar definida, mas se eu tenho aqui a integral de x dx, isso aqui é o que? X ao quadrado, ou melhor, né? Meio de x ao quadrado, ou x ao quadrado sobre 2, enfim, a mesma coisa. Então, beleza. Naquele caso ali ia ser mais uma constante, mas, enfim, aqui a gente está mexendo com integrais definidas, então a gente só faz superior menos inferior. Então isso aqui ficou... Opa, quebrou o giz. Isso aqui ficou meio de t ao quadrado, certo? Meio de t quadrado. Então isso aqui ficou o quê? Meio de g que multiplica seno θ menos mi cosseno θ t quadrado. Beleza. Olha só, isso aqui essa é a equação do movimento. Nós encontramos a equação do movimento e agora a gente pode fazer umas análises aqui de casos limites, né? Como a gente sempre faz. Foi o que eu fiz na física básica também, né? Vamos ver quanto tempo só eu tenho aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, beleza. Vamos lá. Análise dos casos limites. Joga θ
Joga θ igual a zero primeiro. Vamos jogar θ igual a zero. Se eu jogo θ igual a zero, esse cara aqui deita, fica horizontal, né? Se fica horizontal, o que eu vou ter é o seguinte, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Então eu vou ficar com, para o caso onde θ é igual a zero, o que eu vou ter vai ser meio de g mi, menos, né? Menos meio de g mi cosseno θt quadrado. Uai, o que está acontecendo, né? O negócio está andando para trás com relação ao sentido que eu adotei positivo. Isso aqui está em movimento quando θ é zero. É como eu falei na aula de física básica. Alguns talvez não tenham assistido, mas tudo que a gente fez aqui, então a gente pegou um palco, né, montamos um palco da física, colocamos aqui, falamos, esse aqui é o problema físico. Aí a gente começou a mexer com a matemática. Até aqui era tudo matemática, não tinha nada de física. Matemática, matemática, matemática. Aí a gente chegou na solução e agora a gente vai ver, vamos voltar para a física, certo? Foi tudo matemática, agora deixa a matemática de lado, volta para a física. Eu estou falando, você não pode esquecer que isso daqui é um problema de física. Se esse cara aqui é zero, então não vai ter movimento, porque eu nem vou ter atrito, né? O negócio está na minha suposição, na minha suposição inicial. Eu disse, suponha que esse bloco vai descer o plano inclinado. Portanto, vai ter um atrito aqui. Se eu não falo nada, se eu falo para você, ó, eu coloquei um bloco aqui num plano inclinado, o que vai acontecer? Você fala, não sei, velho. Eu não sei, porque eu não sei se o peso, o Px, né, o mg seno de θ, ele vai ganhar da força de atrito estática máxima. Eu não sei se ele vai ganhar. Então, o problema estava na minha exposição inicial, porque no caso onde esse bicho aqui está deitado, eu não vou ter forças ali, né, forças externas, né? Se eu garantir que não houver forças externas, então ele vai ficar em repouso naquele referencial, né? Se eu estou falando, olha só, as forças externas são zero, não tem força externa. Então aquele bicho fica em repouso. Então o termo de força de atrito nem aparece. Se o termo de força de atrito nem aparece, esse cara aqui nem estaria, né, na conta. Certo? Se não estaria na conta, então x de t é zero. Faz sentido, né? E x ponto também. X ponto daria zero. E x dois pontos, consequentemente, daria zero também. Vamos analisar o caso limite quando θ é 90. Θ 90 graus, como a gente viu aqui aquela hora, esse bicho aqui está fazendo um ângulo de 90 graus com aqui o solo, né? Ele está aqui, ó, fazendo um ângulo de 90. Quando esse cara aqui é 90 graus, eu jogo 90 no lugar do teto, então seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0, então fica meio de GT2. Faz sentido de novo, queda livre, né? Quando o θ é 90, eu tenho que o meu x de t é meio de GT2. Isso aqui é queda livre, lembra? Quando você tinha lá S igual a meio de GT2, né? Então, de novo, nós montamos um palco, esse era o problema físico. Daí nós desenvolvemos a matemática, então deixamos a física de lado. Quando a gente chegou na solução, a gente deixa a matemática de lado e volta para a física para ver o que está nos dizendo. E tinha que bater com o que a gente já conhecia. E bateu, né? Isso aqui é queda livre. Olha só aqui, ó, queda livre. Queda livre. Beleza? Então a gente determina a equação do movimento, certo? Em coordenadas cartesianas, onde x chapéu, y chapéu e z chapéu não dependem do tempo. E a gente pode fazer depois, né, em coordenadas polares, onde os versores, o vetor unitário, né, r chapéu radial e φ chapéu, eles dependem do tempo, certo? A gente vai ver que aí não tem vantagem também de mexer com coordenadas polares, mas enfim, esse vídeo é para coordenadas cartesianas, como eu fiz aqui, certo? E isso aqui também vale. Bom, espero ter ajudado vocês. Então, qualquer ângulo que seja menor do que 90 e maior do que 0, a gente vai ter que usar isso daqui para determinar o movimento do bicho, beleza? Então, é isso. Valeu, galera!